já iniciar a gravação, a gente vai retomar, né, um pouquinho das considerações do duplo etérico, só para a gente entrar em sintonia, né, com a temática, e aí a gente vai um pouquinho mais além, um pouquinho mais profundo, mas acredito que a aula hoje não será tão extensa quanto de semana passada. Então, a gente tem que lembrar que o duplo etérico ele é formado por 4 éteres, e a gente vai abordar 2 em específico. Aqui nós comentamos, né, do éter químico, né, que tem uma relação muito grande em termos de comprometimento, quando nós temos a questão do monoideísmo, né, de pensamentos repetitivos em relação a alguma coisa, principalmente coisas negativas, dificuldade do perdão, né, as mágoas e ressentimentos que a gente carrega aí muitas vezes com o próximo. Isso ao longo do tempo vai gerando toxinas que afetam, né, esse componente químico, né, o éter químico do nosso duplo etérico. Assim como, né, vícios, né, que nós comentamos na semana passada, eles geram uma estagnação energética desse éter. Isso cria uma massa em determinada localização, dependendo do que estiver provocando essa estagnação, e isso vai começando a provocar tumores energéticos que nós não enxergamos com os nossos olhos, né? Entretanto, a espiritualidade, até lá na casa, já falou sobre isso algumas vezes, não uma única vez, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de emoção que a gente estiver alimentando, porque senão isso vai criando alguns tumores energéticos, né? Que atrapalha. Olha que interessante, isso eu aprendi com uma das entidades que lá esteve entre nós. Atrapalha não só o trabalho deles junto a nós, tá? Mas também, em algum momento, essa carga energética deletéria acumulada, ela vai ter que ser drenada. E qual o local que nós estamos aprendendo que ela é drenada? Para o nosso corpo físico. E aí a gente começa a adoecer a nível físico, com as mais diferentes matizes de doenças que a gente puder imaginar, né? Então, aqui é só um exemplo, né? À esquerda, a gente vê um indivíduo, né? Teoricamente equilibrado, com seus chakras, suas emoções, seus sentimentos, seu duplo etérico, sua aura, e à direita, por algum motivo, houve um desequilíbrio e começou a ficar acumulada uma massa energética na região aqui, provavelmente, do chakra do plexo solar, tá? E isso, obviamente, vai ter que ser drenado para algum local, provavelmente para algum órgão que esteja muito diretamente relacionado a esse chakra, e vai ter uma afecção que muitas vezes a medicina ocidental, materialista, não consegue identificar por que aquele órgão em específico muitas vezes adoeceu. Temos também, né, dentre os 4 éteres, o éter luminoso, né, que tem uma relação muito grande com os processos obsessivos, né? Então, nos processos obsessivos que afetam especificamente esse éter, isso gera um aumento das percepções, a nível da audição, visão, olfato, sensação de arrepios. Como a gente citou na aula passada, nós que participamos do atendimento fraterno e temos a oportunidade de atender irmãos, né, que têm até uma mediunidade mais aflorada, que chegam relatando isso, né? Que está vendo coisas que antes não via, né? Está percebendo um cheiro diferente, muitas vezes um mau cheiro, né?
dependendo do ambiente que anda na própria casa, né, tem muito arrepio, né? Por quê? Porque provavelmente ali tem um obsessor que está afetando diretamente esse componente do duplo etérico do médium, né? E esse éter também é uma cópia, né, do corpo astral e mental do indivíduo. Então, nele está registrado várias memórias e experiências pretéritas de outras vidas, né? Por isso que muitas vezes a gente conhece uma pessoa pela primeira vez e você tem uma sensação maravilhosa, né? Como se conhecesse aquela pessoa há 100 anos, né? Tamanha empatia, um entrosamento que você tem com aquela pessoa que você encontrou. E vice-versa, né? Às vezes você encontra uma pessoa e você não vai com a cara, você fica desconfiado, você às vezes tem até um mal-estar, né? Você tem ali alguma coisa diferente, né? E isso provavelmente remete a um problema que provavelmente você e aquele espírito encarnado tiveram no pretérito, né? E aí essas vivências, né, essas sensações negativas, elas aparecem, elas se afloram, e aí fica aquela sensação estranha, né? E também existem, né, transtornos, né, psiquiátricos, né, e psicológicos que têm uma relação muito grande com esse éter luminoso, né? Os esquizofrênicos, né, os pacientes bipolares e outros transtornos psicológicos. O duplo etérico, ele pode ser deslocado do corpo físico, né? Então tem sedativos que promovem isso, ou provocam isso, eu acho que é a melhor forma de dizer, o transe mediúnico, o sono, o coma alcoólico, a hipnose e outras situações. Entretanto, assim que é cessado essa causa do afastamento, ele retorna ao corpo físico. E ele se relaciona muito, né, como a gente já comentou, ao chakra esplênico, que recebe muita vitalidade dos raios solares. Então, a gente vê a importância do Sol não só a nível físico, né, no caso da produção da vitamina D, mas a gente vê também a importância do Sol na nossa energia, via chakra esplênico, o chakra solar, né, também. Vimos também, né, que os pensamentos indisciplinados, né, eles geram emoções desequilibradas, e isso vai gerar ondas violentas que se lançam por meio do duplo etérico da mente incontrolada para o cérebro físico. E esse mar revolto de vibrações antagônicas, ele desestrutura o nosso sistema nervoso, gerando uma perturbação direta, né, de todo o sistema endócrino. E aí depois vai afetar o sistema linfático e o sanguíneo, com consequências físicas na forma de doenças, né? Aqui vale a pena novamente citar os trabalhos daquele neurocientista português, Antônio Damasio, em que ele mostra, através da ressonância ou da tomografia, se eu não me engano, imagens encefálicas quando determinada emoção é estimulada. E aí, obviamente, toda a descarga, né, neuroendócrina que aquilo é provocado no organismo da pessoa. Então, quando a pessoa tem um acesso de cólera, né, tem um surto psíquico em casa, onde quer que seja, ele vai derramar na corrente sanguínea ali venenos endócrinos tóxicos, né? E pode gerar uma apoplexia, né? Ou um impacto de um ódio ou de uma raiva muito intenso, isso pode gerar uma síncope cardíaca, né? Uma explosão de ciúme pode levar a uma supressão violenta da vesícula biliar, né?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Então, na verdade, a gente vai percebendo que mesmo que outros, de uma forma direta ou indireta, nos provoquem, quem adoece a gente é a gente mesmo, né? Mas se a gente começar a saber lidar com isso, você vai conseguir, na sua caminhada, mesmo com as perseguições que você sofre, você vai conseguir adoecer menos. Não é fácil, mas é o exercício que a gente tem que colocar em prática todos os dias. E aqui, né, como também eu já tinha mostrado semana passada, é um fluxograma, né, dessa fisiopatologia, né, que vai afetando todo o nosso organismo. Algumas emoções afetam, né, o duplo etérico em sua tarefa de medianeiro, né, entre o perispírito e o corpo físico. Então, como a gente acabou de falar, né, quando a gente é submetido a impactos muito agressivos, né, emocionais, o nosso perispírito se perturba, e aí o duplo etérico ele tem um mecanismo muito interessante, que ele funciona como uma barreira vibratória. Quando ele percebe isso, né, vamos assim dizer, e aí ele baixa o padrão vibracional dele. E aí ele impede que os raios emocionais extremamente perturbados da nossa consciência perispiritual afete o nosso corpo físico. Então, ele atua também como um filtro, né, dessas descargas emocionais muito intensas, que são oriundas da nossa consciência mental. E assim, ele faz com que haja uma imunização, né, contra qualquer frequência muito desequilibrada do nosso perispírito, né? Então, ele se contrai, né? Ele baixa o padrão vibratório e ele reduz a sua densidade. E assim ele evita que o fluxo de toxinas mortíferas, né, atinja o nosso corpo físico, né, pelo ódio intenso, uma cólera desmedida, um ciúme, né, doentio, né? Só que não há mágica, né? Então, quando ele não consegue reagir com seus recursos instintivos de proteger o nosso corpo físico contra uma explosão emocional, isso vai gerar consequências indesejáveis e importantes, né? E aí a nossa vitalidade ela vai cair instantaneamente, né? Então, isso vai explicar por que uma pessoa, às vezes, que tem um ataque de pânico, desmaie, uma pessoa que sofra de uma emoção muito forte, tenha um ataque, seja cardíaco, seja um acidente vascular encefálico, seja uma crise hipertensiva, né? Então, a gente tem que entender que, por mais que o nosso organismo ele disponha de mecanismos para nos proteger, tudo tem um limite, né? Então, a gente tem que procurar se esforçar de não deixar que, que isso ocorra com frequência, porque vai chegar uma hora que ele não vai dar conta e a gente vai começar a ter um problema orgânico muito sério. E aqui, né, reforça de uma forma resumida isso que a gente disse, né? Que caso a descarga violenta, emotiva, não consiga atingir o corpo físico, devido à reação defensiva do duplo etérico, as toxinas emocionais sofrerão um choque de retorno e fixar-se-ão no perispírito. Ficarão nele instaladas até que sejam expurgadas pelas doenças na atual existência ou em uma futura existência carnal.
Aí aqui a gente começa a entender por que que muitas vezes, eu não vou nem me reter aqui na infância, mas mesmo no adulto jovem, né? Às vezes a gente vê um adulto jovem, pessoa tão do bem, né? E ela sofre de um padecimento, de uma doença que você não consegue explicar o porquê daquela doença, né? Isso a gente observa nos hospitais oncológicos, né? Você vai lá e você conhece uma pessoa de um coração tão bom, uma pessoa que só fez o bem nessa existência, jovem, uma pessoa que procura ajudar e está lá sofrendo de uma doença grave. Com certeza deve ser de existência pretérita, né? De uma fisiopatologia parecida a essa que a gente falou aqui, né? Provavelmente numa existência pretérita, a pessoa tem se desequilibrado tanto que ficou ali no seu perispírito toxinas energéticas acumuladas, né? E que na existência de hoje está sendo expurgado, né? E aí a gente começa a entender que a doença, na verdade, para esses casos, e por que não dizer para todos os casos, é uma grande bênção, né? Infelizmente, vai ter o sofrimento atual, mas numa outra existência futura, ele já vai estar, vamos dizer, mais límpido, né? E vai conseguir ter uma vida mais feliz em todos os aspectos. Então, a única válvula de escape para esses venenos psíquicos que nós mesmos produzimos e carregamos é o corpo físico. É tipo uma esponja, né? O nosso corpo físico. Sabemos também, né, pelos estudos, que os desajustes morais são uma fonte crescente e incessante de distúrbios psíquicos, gerando um número cada vez maior de neuróticos, esquizofrênicos e desesperados, como uma consequência da intensa explosão das emoções alucinantes que destrambelham o nosso sistema nervoso. Isso gera um aumento de doentes, pois o duplo etérico torna-se impotente para resistir ao bombardeio incessante dessas emoções agudas e tóxicas, que são vertidas pela nossa alma e alojadas no perispírito. Até que um dia, obviamente, isso vai ter que ser transferido para o corpo físico. E se a carga deletéria acumulada em vidas anteriores for aumentada, veja bem, a pessoa já vem carregando um pouquinho da vida pretérita, mas ele continua cometendo os equívocos nessa existência. Então você vai aumentar essa carga deletéria do que você já tinha acumulado, né, com os desatinos dessa existência atual. Isso vai gerar uma saturação tão grande que a afecção que você já teria vai vir ainda mais rude e cruciante, como o câncer, por exemplo. Na epilepsia, o duplo etérico, ele se afasta com frequência do seu corpo físico. Aqui a gente está abordando já a questão da parte da epilepsia, tá? No ataque epilético, o indivíduo é atirado ao solo assim que seu duplo etérico fica saturado dos venenos expurgados pelo perispírito e se afasta violentamente a fim de escoá-los no meio ambiente, sob absoluta imprevisão do seu portador. Então, quer dizer, o epilético ele nem sabe de que esse processo está ocorrendo com ele. Então, verifica-se que o epiléptico é um médium de fenômenos físicos em potencial, já que a incessante saída do seu duplo etérico pode lhe abrir uma brecha mediúnica que o sensibiliza para a mediunidade. Isso é algo que eu já tinha pensado no passado, mas que com essa informação aqui de Joseph Gleber, a gente vê que ela procede.
Então, todo ataque epilético é um estado de defesa do corpo físico, que expulsa o duplo etérico e o perispírito para que estes se recomponham energeticamente, trocando as energias negativas por positivas. Então, os epiléticos são pessoas que tiveram ação com energias muito densas em encarnações passadas. Assim, os psicotrópicos prescritos dificultam o desprendimento do duplo etérico, evitando os ataques epiléticos. O transe mediúnico, a anestesia geral, os passes, os ataques epiléticos que a gente comentou, a hipnose, a catalepsia e acidentes bruscos são fatores que afastam o duplo etérico. Então, quando este se separa do corpo carnal, provoca no homem uma redução da vitalidade física e queda da temperatura, pois o corpo físico se mantém com reduzida cota de fluido vital para se nutrir, esteja adormecido ou em transe. Aqui vou dar só um exemplo, né? Eu que trabalho na área da saúde, toda vez que você tem a oportunidade de pegar na mão, por exemplo, de um paciente sob anestesia geral, ele está gelado, né? E eu não sabia que tinha uma relação com isso. Então, a gente vê que na anestesia geral há um afastamento do duplo etérico. Isso vai reduzir um pouco a vitalidade física e vai ter uma queda de temperatura. Na hipnose, eu não tenho experiência em hipnose, né? Tanto a nível de conhecimento quanto prática, mas aqui é uma informação do Joseph Kleber que eu trago para o nosso aprendizado. Ele diz que na hipnose há um afastamento parcial do duplo etérico, permitindo uma imersão no subconsciente. Com isso, o hipnotizado, ele abre uma fresta no plano espiritual que lhe permite até mesmo manifestar e dar vivência aos estágios de sua infância e juventude, ou mesmo de alguns acontecimentos e fatos de suas vidas pretéritas. Quando o duplo etérico distancia-se por alguns centímetros do corpo físico, a ação física diminui e a abertura para a atuação do perispírito se amplia, tornando-se um catalisador das energias espirituais. Por isso, favorece o despertar do seu subconsciente e a imersão ou exteriorização dos acontecimentos arquivados nas camadas mais profundas do ser. Aqui ele reforça algo bem interessante, que as anestesias operatórias, o uso de antiespasmódicos, de gases voláteis, drogas e sedativos hipnóticos, óxido de carbônico, fumo, barbitúricos, entorpecentes, ácido lisérgico e certos alcaloides, como a mescalina, são substâncias que operam violentamente nos interstícios do duplo etérico. E aí ele reforça, embora a necessidade obrigue o médium a se utilizar por vezes de algumas dessas substâncias, né? Então, por exemplo, às vezes o médium está passando por um problema de saúde que tem que tomar, por exemplo, um antiespasmódico, né? Então, tomar isso a curto prazo, sob tratamento médico, não tem problema. Mas se ele começar a fazer uso imprudente e de forma exagerada, isso vai gerar um comprometimento do duplo etérico e vai facilitar o ataque e o acesso de espíritos obsessores para com ele. Aqui, Joseph Kleber chama a atenção do duplo etérico e dos membros amputados, né? Então, ele fala que algumas criaturas que sofreram mutilação de um ou mais membros do seu corpo físico, eles queixam de dor em órgãos que já foram amputados, né? Que a gente chama de dor fantasma, né? Isso a gente observa no consultório.
paciente não tem a perna, ele fala que ele está com a dor no dedo lá, que já foi amputado. Essa sensibilidade ocorre porque a operação cirúrgica não foi exercida sobre o duplo etérico. Por quê? Porque a cirurgia só remove a parte orgânica, não remove a parte imaterial. Por isso que é comum pessoas sem pernas ou sem braços conservarem uma sensibilidade reflexa, que é transmitida para a sua consciência pelos correspondentes dos membros etéricos. Então, só para vocês entenderem isso, aqui é uma foto bem interessante, porque isso ocorre em outros reinos, né? Até no reino vegetal. Então, observem essa folha. Essa folha teve uma parte dela removida. Entretanto, a imagem energética da parte removida, né, da carga vital dela, permanece. Então, o mesmo acontece conosco. Então, a pessoa, quando tem um membro amputado, aquela carga energética daquele órgão está presente lá ainda. Por isso que esse relato dos pacientes de ainda sentir dor, sentir desconforto, ou mesmo sentir ainda a presença do membro, não é uma ficção científica. A questão do duplo etérico e a desencarnação, isso é bem interessante. Por quê? Porque em situações normais, o duplo etérico ele se desintegra lentamente num período de algumas horas. Entretanto, a gente sabe que tem casos que isso pode levar um pouco mais de tempo. E os seus éteres, né, que o compõem, como a gente viu no início da aula, eles voltam para a atmosfera do planeta. Olha que interessante. Só que esse tempo de desintegração vai variar de acordo com o tipo de morte, vai variar com a idade do corpo físico, com o nível de esclarecimento espiritual da pessoa que está desencarnando, entre outros. Tá? Então, no caso de um suicida, isso pode demorar anos para se desfazer. Por quê? É até fácil de entender, né? Ele está com uma carga energética ali para viver 80 anos, vamos assim dizer, que é uma bateria de energia, vocês lembram. Aí ele comete o suicídio com 20. E os 60 anos de energia que tinha para aquilo ali se esgotar? Como é que fica? Né? Então a gente começa a entender por que o suicida, muitas vezes, ele sofre demais. Ele ainda fica preso lá no corpo em decomposição, assistindo tudo, porque a carga energética dele ainda é muito alta. Então a gente sabe que o suicídio é uma morte violenta, é uma interrupção da encarnação antes da hora. Isso é um desacordo com a lei universal, né? Então, quanto mais carga vital houver no duplo etérico do desencarnante, mais difícil vai ser o seu desligamento, vai ser o desligamento do seu perispírito. E, consequentemente, mais penoso será todo o processo. Tá? Então, portanto, o duplo etérico ele decompõe-se após a morte do corpo físico. Mas o perispírito ele vai se manter por várias encarnações, até que o espírito ele evolua suficientemente para não precisar mais desse corpo sutil, que aí é a questão da segunda morte, que depois eu recomendo para quem não entende bem essa questão da segunda morte, que procure na literatura espírita para entender um pouco melhor, mas não é difícil não, tá? Que é quando você não mais precisa de determinados corpos sutis inferiores, né? Tanto que a gente está abordando esse quaternário inferior, e aí passa para um outro nível evolutivo, né? Onde só se manifesta o corpo mental. E aqui, já entrando na parte final da aula de hoje, a gente vai citar 2 livros, né? Que abordam essa questão do vampirismo neste momento do desencarne, né? Aqui é do livro Magia da Redenção, psicografia de Hercílio Mais, né? Do espírito Ramatiz. Ele dizendo que quando o espírito desencarna, rompe-se primeiramente o cordão que liga o perispírito ao duplo etérico. E desse fato,
decorre a biparticipação da corrente vital que flui normalmente para o organismo físico. Então, o tônus vital reflui em parte para o perispírito, enquanto a outra converge para o cadáver e depois desintegra-se no túmulo. Ou então, é absorvida no processo de vampirismo pelos espíritos inferiores que ali se encontram. Certa porcentagem de tônus vital é absorvida também pela própria Terra, pois ele é fortemente constituído de éter físico. Aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, um relato de André Luiz, quando ele diz que Jerônimo examinou e auscultou como clínico experimentado, aqui no caso de uma pessoa que estava desencarnando, né? Jerônimo era um espírito, né? Aí Jerônimo, em seguida, depois de examinar, né, o Dimas, né, que estava desencarnando, ele cortou o liame final, verificando que Dimas desencarnado fazia agora o esforço do despertar, fim do longo sono. Somente então, notei que, se perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. Nossa função no acompanhamento dos despojos não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Então, aqui Jerônimo ele explica para o André Luiz, né, que eles não só ajudam ao desprendimento, né, do perispírito do corpo físico, mas eles tomam cuidado também daquela energia vital não ser mal usada, vamos assim dizer, né? E aí ele fala que através de passes magnéticos longitudinais sobre o cadáver é extraído todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os na atmosfera comum através de processo que ainda é indescritível, né, para a nossa linguagem, e do qual entidades inferiores inescrupulosas poderiam se apropriar deles. Então, finalizando hoje, né, a gente observa, no caso da obsessão, que o duplo etérito ele relaciona a mente e o corpo físico, assim como uma chave disjuntora elétrica. Então, quando surge um aumento da tensão pela aproximação de determinada energia mental, no caso de um obsessor, o duplo etérico pode se afastar imediatamente e aí ocorrer aquela questão dos ataques epiléticos, né? O duplo etérico afrouxa os laços que o ligam ao corpo físico, aliviando as tensões hipnossugestivas produzidas pelo agressor desencarnado. Então, hoje era isso que eu queria comentar. Na aula que vem, a gente vai abordar uma questão do duplo etérico com os nadis e os chakras, tá? Em específico. E espero que a aula não tenha sido muito confusa, que tenha conseguido cada um pegar um pouquinho aí do conhecimento para depois, no momento oportuno, se aprofundar nos seus estudos.